Meus queridos irmãos, uma boa noite, graça e paz. É um prazer poder servi-los com a palavra de Deus hoje à noite. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro do Apocalipse de João, no capítulo 2. E com a ajuda do Senhor, nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 7. Apocalipse de João, capítulo 2. Nós estaremos falando um pouco a respeito da primeira das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso. Uma igreja que começou muitíssimo bem, uma igreja que foi profundamente missionária, mas que infelizmente em algum momento da sua caminhada algo aconteceu e essa igreja recebeu uma exortação por parte do Senhor para que mudasse de postura. Então nós olharemos para o exemplo da igreja de Éfeso e com a graça do Senhor nós tentaremos extrair algumas aplicações para as nossas vidas. Amém? Pois bem, a partir do verso 1, o Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Eu gostaria de orar um pouco mais com vocês hoje à noite, meus irmãos. Vamos orar? Meu Deus, nós louvamos o teu nome e agradecemos a ti, ó Pai, por tua benesse. Obrigado pela rica oportunidade de subirmos até este lugar público de adoração para louvarmos e para engrandecermos o teu nome. Meu Deus, o Senhor sabe como nós te amamos e do desejo premente que há em nosso coração de ouvirmos a tua doce e maravilhosa voz. Por ocasião desse culto, onde nós pensamos um pouco mais a respeito das nossas demandas missionárias, que o Senhor possa, meu Deus, tratar conosco e nos ajudar, nos oferecendo as ferramentas necessárias para que, com o auxílio delas, nós possamos contribuir com a expansão do teu reino e com a manifestação da tua glória até os confins da terra, Senhor. Seja generoso mais uma vez para conosco hoje à noite. Leva em consideração as nossas muitas necessidades e por meio da tua muita misericórdia fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. O documento foi escrito. A igreja do Senhor vivia o que parece a segunda metade da década de 90. Todos os demais discípulos do Senhor, homens a quem ele deu o nome de apóstolos, haviam falecido, e apenas João, o discípulo amado, permanecia vivo, e ele era um dos líderes da igreja. A essa época governava o mundo o imperador romano Domiciano. Ele começou o seu reinado em 81 depois de Cristo, e ele o concluiu em 96, provavelmente o ano em que João escrevia esse documento precioso, do qual nós estamos estudando um excerto hoje à noite. Domiciano não via com bons olhos a igreja do Senhor, pelo contrário, ele a perseguia, e foi por causa dessa perseguição que João, sendo um dos grandes expoentes da nossa fé, foi preso, condenado e exilado numa espécie de colônia penal, a famosa ilha de Patmos, de onde a imensa maioria das pessoas, infelizmente, não saía com vida. Foi estando em Patmos que João, velho, avançado em dias, recebeu uma das mais magníficas revelações acerca daquilo que aconteceria com a igreja no final dos tempos. Esse momento histórico que nós vivemos atualmente. E estando em Patmos, João recebeu essa revelação
e essa revelação ela tem norteado as nossas vidas, porque faz parte da palavra de Deus. Parte dessa revelação tem a ver com 7 cartas que o Senhor Jesus endereçou a 7 igrejas que naquela época existiam na província romana da Ásia Menor. E a primeira dessas igrejas foi uma igreja que é muito cara ao meu coração, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, como vocês sabem, era uma das mais robustas igrejas à época em que os apóstolos pregavam o evangelho e contribuíam com a expansão do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não sabemos quem plantou essa igreja, mas nós sabemos que ao final da segunda viagem missionária, quando Paulo retornava da Europa, ele passou, junto com Áquila, Priscila e Silas, pela região que compreendia a cidade de Éfeso. Ele esteve por alguns dias com aqueles irmãos e deixou Áquila e Priscila naquela cidade, prometendo que posteriormente, caso Deus lhe desse a oportunidade, ele voltaria para compartilhar o evangelho com aquela igreja. No intervalo de tempo em que Paulo deixa aquele casal na cidade de Éfeso e retorna para a igreja mãe, a igreja de Antioquia, para trazer um relatório missionário a respeito de tudo o que aconteceu por ocasião da segunda viagem missionária, um homem eloquente, pregador do evangelho, Apolo, homem de Deus, também visitou a cidade de Éfeso. Apolo era poderoso em palavras, ele caminhava com muita liberdade pelos corredores da retórica e da hermenêutica, mas ele carecia de um melhor detalhamento da sua teologia. Ele pregava o evangelho compartilhando com os irmãos apenas o batismo de arrependimento de pecados. Ele falava a respeito apenas do batismo que foi pregado por João Batista. Então alguns irmãos, pelo menos 12 homens, receberam a Jesus como Salvador na cidade de Éfeso, mas eles não compreendiam ainda o batismo com o Espírito Santo. Só quando o apóstolo Paulo viajou em sua terceira viagem missionária para a cidade de Éfeso, ele pôde auxiliar esses irmãos e finalmente o Espírito Santo os visitou com poder e grande glória. A partir de então o apóstolo Paulo permaneceu na cidade de Éfeso e foi nessa cidade onde o maior teólogo que a igreja já produziu permaneceu. Ele ficou por cerca de 3 anos em Éfeso. Estando em Éfeso, ele fundou uma espécie de seminário primitivo. E por 2 anos ele lecionou teologia. Havia muitos peregrinos, viajores, pessoas que viajavam de um lado para o outro, passavam pela cidade de Éfeso, que possuía um porto muito importante. Essas pessoas recebiam aulas de teologia com o apóstolo Paulo e depois voltavam para suas respectivas cidades compartilhando a mensagem. Lucas vai nos dizer, no capítulo 19, verso 10 do livro de Atos, que estando o apóstolo Paulo e bem assim os demais missionários na cidade de Éfeso, toda a Ásia Menor ouviu o evangelho de Jesus Cristo. Algo poderoso, grandioso, para a glória de Deus. Portanto, o começo dessa igreja foi um começo poderoso, repleto da bênção do Senhor. Uma igreja que foi visitada por Apolo, que foi discipulada pelo apóstolo Paulo. Posteriormente ela foi pastoreada por Timóteo, discípulo amado, a seguir por João, apóstolo, que escreveu o livro de Apocalipse. A tradição ainda coloca Policarpo, que foi um dos pais da igreja na cidade de Éfeso. Também Maria, mãe do nosso Redentor, esteve frequentando essa igreja, enquanto João era o pastor dessa comunidade de fé. Do ponto de vista teológico, missiológico, a igreja de Éfeso era incomparável. Mas a cidade de Éfeso também era uma cidade muito rica. Havia um porto em Éfeso que era banhado por um dos maiores afluentes de toda a Ásia, o famoso rio Cáster. Permitia que os maiores navios que a tecnologia daquela época era capaz de produzir atracassem ali. Comerciantes vindos da Europa e que tinham destino à Mesopotâmia, ao Eufrates, passavam por Éfeso e deixavam fortunas consideráveis ali. Onde também existia um poderoso tribunal romano, cidadãos romanos frequentavam aquela comunidade, gastavam somas preciosas ali. E para além disso, ainda havia uma outra fonte de lucro, o famoso templo da deusa Artemis, a famosa Diana dos Efésios. As pessoas ali comercializavam estatuetas, nichos, livros de magia, amuletos, comércio que em dado momento foi prejudicado pela pregação do apóstolo Paulo.
Mas o templo de Diana dos Efésios, nesse momento, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então percebam que essa cidade, de fato, recebeu essa primeira carta não sem motivos. A comunidade de Éfeso era uma comunidade robusta, forte, preciosa. E ela encabeçou a lista das 7 cartas que o Senhor Jesus esteve encaminhando para as igrejas daquela região. E escrevendo para a cidade de Éfeso, o Senhor diz assim, Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quando nós olhamos para a porção inicial do verso 1, João nos diz que o Senhor Jesus estava endereçando essa carta ao anjo da igreja. A interpretação mais consistente do ponto de vista bíblico é que esse anjo seria o pastor da igreja local. Nós não sabemos se essa época um dos discípulos diretos dos apóstolos pastoreava essa igreja, como Policarpo, por exemplo, ou se era um pastor de uma 3ª geração. Mas o fato é que o Senhor Jesus endereça essa missiva, essa epístola justamente para esse homem, que era o líder da igreja. E ainda no verso 1, o Senhor Jesus nos diz 2 coisas que são preciosas, para que nós tenhamos melhores condições de compreender a maneira com que Ele lida com o seu povo, com as ovelhas que foram compradas pelo seu próprio sangue. Ele diz: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Nós temos aqui uma linguagem simbólica que foi elucidada pelo próprio Senhor Jesus no final do capítulo 1, no verso 20, quando ele nos diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Nós sabemos que os anjos são os pastores, são os líderes, de modo que o Senhor Jesus nos diz que Ele conserva na mão direita a liderança da igreja. E a palavra que Ele usa para conservar, a palavra krateon, aponta para algo, para uma espécie de objeto que nós colocamos na palma da nossa mão e que nós conseguimos envolver completamente. O que significa dizer que não há nenhum aspecto da liderança da igreja que fuja ao controle do Senhor Jesus. O vocacionado é aquele que é vocacionado pelo Senhor. O que está à frente do rebanho que foi comprado pelo sangue de Cristo apenas se encontra à frente porque o Senhor Jesus quis assim. Contudo, eu me refiro ao ministério que de fato está firmado em nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Não somos nós, irmãos, que nos constituímos a nós mesmos como ministros da palavra, como pastores do rebanho. O autor do tratado aos Hebreus deixa isso muito claro. Hebreus capítulo 5, verso 4, está escrito: ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, assim como aconteceu com Arão. Então não sou eu que me torno pastor, não sou eu que pauto a agenda do Senhor quanto a isso. Pelo contrário, na qualidade de ministro do Evangelho, assim como os meus demais colegas, eu estou completamente inserido nas mãos do meu amado Redentor, que faz da minha vida aquilo que Ele deseja. Às vezes nós observamos, infelizmente, alguns escândalos. Parte deles, às vezes, partem da própria liderança da igreja. De modo que, com o coração dolorido, algumas pessoas preciosas têm acesso a esses escândalos e ficam naturalmente tristes. E às vezes elas comentam que a sensação que elas possuem é que a igreja vai de mal a pior. Versos como esse de Apocalipse capítulo 2 faz com que esses comentários percam em poder e eficácia. A igreja, meus irmãos, não vai de mal a pior porque a liderança da igreja repousa na palma da mão do nosso Deus. E em segundo lugar, a igreja não vai de mal a pior porque o Senhor Jesus, que é o líder da igreja, o pastor e bispo das nossas almas, conhece a sua igreja, que é o seu corpo místico, melhor que ninguém. É o que o João nos diz na segunda frase, na segunda afirmação desse verso 1, quando ele assevera assim: e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ainda em Apocalipse capítulo 1, verso 20, o Senhor Jesus nos diz que o símbolo, o significado dos 7 candeeiros de ouro são as igrejas. Então é verdade dizer que o Senhor Jesus caminha no meio do seu povo. Ele sabe, irmãos, aquilo que às vezes nós não sabemos.
Aquela conversa que às vezes você acha que apenas você e a pessoa com a qual você compartilha está ouvindo ou está sabendo daquilo, Jesus o sabe. Jesus se encontra na nave do templo, assim como no ápice. Jesus se encontra nos corredores, nas salas onde os nossos filhos estão tendo aula de teologia. Jesus conhece os bastidores. Aquilo que eu não vejo, Ele vê. Aquilo que você não vê, Ele vê. O que eu não sei, Ele sabe. O que eu não sinto, Ele sente. Ele não possui as limitações dos homens que Ele levantou para liderar o seu povo, porque Ele, o Senhor Jesus, é perfeito. Ele anda no meio do seu povo, conhece a cada um de nós, melhor até do que nós mesmos. Se você olhar para esse prédio, você vai perceber uma estrutura considerável. Há um peso nessas paredes. Mas por baixo dessa estrutura existe uma malha de pedras, ferro e concreto que suporta tudo isso. Jesus conhece o peso que a última pedra da estrutura desse prédio suporta agora. Se Ele conhece esse detalhe, será que Ele não conhece também como anda a igreja dele? É claro que Ele conhece. E é nesse contexto que Ele se dirige à liderança da igreja de Éfeso e diz assim: conheço as tuas obras. Isso deve nos fazer tremer, não é, irmãos? Você consegue gastar 2 ou 3 segundos da sua vida imaginando o Deus Todo-Poderoso escrevendo uma carta para você? E essa é a primeira frase da carta: eu conheço as suas obras. Eu sei o que você tem feito da sua vida. Em um primeiro momento, as palavras de Jesus são de elogio. Ele diz que conhece as obras da igreja de Éfeso, da comunidade de Éfeso. E a palavra que ele usa para obras tem a ver com aquilo que nos faz transpirar. Ao que parece, a igreja de Éfeso era uma igreja engajada, era uma igreja que comprava a visão, que vestia a camisa. O saudoso pastor John Stott diz que a comunidade de Éfeso, no momento em que o apóstolo Paulo e os seus discípulos esteve por lá, mais parecia uma espécie de colmeia industriosa. Os irmãos eram como que semelhantes a abelhas operárias que não paravam de trabalhar um minuto sequer. Eles eram crentes envolvidos, eles não eram meros espectadores, mas eles estavam ali para ajudar a igreja do Senhor a prosperar com seus dons e talentos. Não se tratava de um mero auditório, mas de um corpo místico, de um corpo espiritual que se envolvia. E a igreja crescia, ela expandia suas tendas, mais pessoas davam ouvidos ao sagrado evangelho de Jesus, e a comunidade crescia de uma maneira saudável. Jesus disse que conhece o labor daquela igreja, mas não apenas isso, o Senhor Jesus também conhecia a profundidade teológica daqueles irmãos. Lembrem que por 2 anos Paulo esteve catequizando aquele povo, discipulando a eles. O mesmo apóstolo Paulo que disse, no momento em que deixava a cidade de Éfeso, que após a sua partida, lobos vorazes tentariam penetrar no meio do rebanho, para dissuadir parte dos irmãos a deixar de seguir a Cristo. Falsos pregadores que queriam fazer com que os irmãos se desviassem do bom caminho. E Paulo acertou na mosca, porque agora nós olhamos para um documento que foi escrito muitos anos após o apóstolo Paulo ter deixado a cidade de Éfeso. Ao que parece, Paulo deixou a cidade de Éfeso na segunda metade da década de 50, nós estamos na segunda metade da década de 90 depois de Cristo, então 40 anos se passaram. E agora nós olhamos para a comunidade de Éfeso colocando à prova aqueles falsos pregadores que se chamavam apóstolos quando na verdade não eram. Era comum naquela época que pregadores itinerantes visitassem as igrejas pregando uma mensagem que não se coadunava com aquela que foi entregue pelo Senhor Jesus. Não eram genuínos ministros do sagrado evangelho de Jesus Cristo, mas eram falsos mestres, eram impostores. E a igreja de Éfeso, robusta teologicamente, ouvia aqueles irmãos e os desmascarava. Assim como também havia uma seita perversa naquela época, a seita dos nicolaítas. Parte desses falsos mestres também estavam na cidade de Éfeso. É o que o Senhor diz no verso 6, que odeia a obra dos nicolaítas, assim como a comunidade de Éfeso também odiava.
Os nicolaítas pregavam uma espécie de versão alterada do cristianismo, uma espécie de evangelho liberal, sem exigências, sem proibições. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo, não haviam limites. A disciplina eclesiástica para eles não existia, eles incentivavam os irmãos a comerem comidas sacrificadas aos ídolos, a se perverterem, se misturando e tendo comportamentos que não serviam para a maior glória de Deus. Eram homens profundamente perversos. A igreja de Éfeso possuía conhecimento teológico suficiente para entender que esses homens não eram bons ministros, eles não eram de fato vocacionados pelo Senhor, foram portanto desmascarados. Portanto, do ponto de vista doutrinário, teológico, missiológico, essa igreja era um colosso. Mas do ponto de vista da sua comunidade, do seu coletivo, a igreja de Éfeso também era preciosa demais. O Senhor nos diz no verso 3, que a comunidade de Éfeso era uma comunidade que tinha perseverança. Servir a Jesus nesse cenário histórico não era fácil. Lembrem que Domiciano era o imperador e ele não via o cristianismo com bons olhos, as pessoas corriam risco. Muitos eram perseguidos, aprisionados. E a igreja de Éfeso, inserida nesse cenário tão difícil, era uma igreja que perseverava. A palavra que João usa para perseverança é uma palavra que me agrada muito. A palavra hipomones aponta para a coragem daquele que não se rende ao sofrimento, que não se rende à dificuldade. Perseverante nesse contexto é aquele que não se ensoberbece com a vitória e que também não se ufana com a derrota, no sentido de que fica pelo caminho. Perseverante aqui, irmãos, é entender que o elogio é para a glória de Deus e que às vezes o percalço também é para a glória de Deus. A igreja de Éfeso era perseverante, suportava provas pacientemente. A palavra que João usa para suportar tem a ver com o sofrimento que é contínuo, como uma espécie de gotejar. A impressão que temos é que às vezes as lutas se levantavam e a comunidade resistia, Deus concedia graça, o problema era resolvido, mas naturalmente com o passar do tempo um outro problema surgia e mais uma vez aquela comunidade se unia, Deus dispendia graça, os irmãos prevaleciam contra aquela intempérie, contra aquela luta, eles iam caminhando. Nós olhamos para as nossas vidas nos dias atuais e percebemos que conosco não é diferente, irmãos. Sempre é um próximo desafio, após a próxima curva. Nós sempre estamos necessitados dessa graça que nos infunde ânimo e que nos permite continuar caminhando. Porque nós sabemos que no mundo teremos aflições, teremos lutas, mas precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Portanto, perceba, essa igreja estava situada numa cidade rica, com cerca de 300 mil habitantes à época, uma igreja que possuía um comércio aquecido, era robusta em suas leis porque havia um tribunal romano ali, era uma cidade cosmopolita, do ponto de vista teológico era das mais robustas das igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. Alguns dos maiores e mais preparados pastores passaram pela comunidade de Éfeso. É uma preciosidade. Se nós parássemos a nossa breve reflexão aqui, irmãos, provavelmente nós voltaríamos para casa com a impressão de que a igreja de Éfeso terminou muito bem. Mas nos chama a atenção a afirmação do próximo verso. Perceba, uma igreja que foi plantada em algum momento por volta da década de 40 depois de Cristo, que foi pastoreada pelo apóstolo Paulo na década de 50, e depois por Timóteo, por João, ao que parece na década de 60 depois de Cristo. 30 anos depois, em algum momento, algo aconteceu. E agora vem o Senhor Jesus escrevendo para a liderança dessa igreja dizendo, verso 4, tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor.
A palavra abandonar que João usa não tem a ver com apostasia. Tem a ver com falta de ânimo, com falta de vigor, com falta de paixão. A teologia da igreja de Éfeso não havia desaparecido, afinal de contas, aqueles irmãos foram discipulados pelo apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento. A teologia da igreja de Éfeso é uma teologia boa. A comunidade de Éfeso continuava sendo pastoreada, nós rastreamos os pastores de Éfeso, chegamos aos primeiros pais da igreja, Policarpo, Papias, grandes homens de Deus. O grupo permanecia coeso, os impostores, os nicolaítas não ocupavam o púlpito daquela igreja, a cidade permanecia rica, ao que parece, irmãos, a igreja tinha condições de se manter. Seria uma comunidade que você olharia para ela e diria: meu Deus, que bênção, o púlpito dessa igreja é muito forte, são os herdeiros teológicos do apóstolo Paulo, a estrutura física da igreja é das melhores, a comunidade é saudável, a cidade é opulenta, cosmopolita, do ponto de vista humano, irreparável. Mas vocês lembram da primeira frase da carta? Qual a primeira frase da carta? É o Senhor Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras. Jesus dizendo para a igreja de Éfeso que teologia é importante, mas teologia não é um fim em si mesmo. Jesus dizendo para a igreja de Éfeso que estrutura física é importante, mas estrutura física não é um fim em si mesmo. Jesus dizendo para a comunidade de Éfeso que uma comunidade coesa, unida, de um púlpito forte, é importante, claro que é, mas não é um fim em si mesmo. Mas então o que o Senhor Jesus procura? Ora, irmãos, o Senhor Jesus procura tudo que nós somos. O Senhor Jesus procura tudo que nós temos. Meus irmãos, é maravilhoso subir uma plataforma como essa, como nós tivemos a oportunidade de ver aqui. Os irmãos tocam bem demais e cantam muito bem. Nós somos abençoados por irmãos que possuem uma técnica que é muito refinada. Mas o que Jesus quer? A adoração. Não necessariamente dos irmãos que nos conduzem, tocando os instrumentos e cantando, mas a adoração de todos nós. Você lê bons livros, prepara o seu esboço, você se esmera para ter um vocabulário adequado, para expor com propriedade a palavra de Deus, de modo que os irmãos recebam e compreendam. Mas Jesus não está à procura de retórica, nem de homilética, nem de hermenêutica. Jesus está à procura de adoração. Se nós ocuparmos um púlpito como esse, irmãos, com a teologia refinada, após termos lido os melhores livros, com um esboço inigualável, com afirmações teológicas perfeitas, frases de transição, com cada um em seu devido lugar, afirmações maiores e menores, tudo como manda a homilética. Mas se não partir do nosso coração, se não houver adoração, se ele não for glorificado, se não houver paixão, não passará de uma aula de teologia. Então os cegos permanecerão cegos, os coxos permanecerão coxos, os que estão agrilhoados permanecerão algemados, porque não há mudança de vida. Charles Spurgeon foi um pregador dos melhores, e ele disse: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que palavras bonitas convencerem o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Sabe por quê? Porque palavras bonitas só reúnem condições de falar a nossa mente. É o poder do Espírito Santo que reúne plenas condições de transformar, por meio do Evangelho, o nosso coração. Então eu quero acreditar que a igreja de Éfeso era uma igreja que possuía obras. Era uma igreja envolvida, perseverante, que não suportava homens maus, que os provava teologicamente, os desmascarava, se levantava contra os nicolaítas, mas era uma igreja que precisava de uma maior entrega para o Senhor. Jesus dizendo para a igreja: não é suficiente. Se nós não guardarmos o nosso coração, irmãos, nós corremos o risco de nos acostumar com o sagrado. Se você não guardar o seu coração, você vai começar a ler a Bíblia só para encontrar recortes para um sermão. Você vai ouvir os louvores sempre à procura de qual tom, de qual a próxima nota.
Você vai vir para a igreja na terça para orar, ou no domingo pela manhã para uma escola bíblica, ou à noite para um culto solene, com uma expectativa muito aquém no seu coração. Porque se nós não guardarmos o coração, o culto se tornará apenas mais um culto, e não é dessa maneira que o Senhor quer ser adorado. Então ele olha para uma igreja que do ponto de vista humano seria irretocável, e ele oferece 3 conselhos a ela. O primeiro deles, verso 5, o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. 3 conselhos. Em primeiro lugar, lembra-te. A palavra que João usa, a palavra amnemosim, seria a palavra anamnese em língua portuguesa, que é aquilo que o médico faz conosco no consultório. Você se encontra doente, você marca uma consulta, vai conversar com o médico e ele começa a fazer uma entrevista com você. Procura saber o que é que está acontecendo com o seu organismo, por que você sente dor ou não se sente tão bem. O objetivo do médico é não necessariamente atacar os efeitos, mas ele quer a raiz do problema. Ele quer retirar aquilo do teu organismo, ele quer curar você. É a essa reflexão que o Senhor Jesus convida a igreja de Éfeso. Talvez, irmãos, a igreja de Éfeso tenha perdido parte da sua motivação, se tornado uma igreja árida, eu não sei. O Senhor Jesus não entra em detalhes por conta do embate teológico que essa igreja enfrentava. Não é fácil a todo culto, quem sabe, você ter que ser uma espécie de censor para aferir se aquela pessoa que compartilharia a mensagem, de fato pregaria uma mensagem genuína ou não. Daí a pouco os irmãos estavam emperdigados, sempre de orelhas em pé, para tentar filtrar aquela mensagem, e quem sabe por conta dessa postura, eles não tivessem tanta liberdade para abrir o seu coração e adorar. Talvez por conta desses nicolaítas, eu não sei, a igreja tenha se tornado uma igreja estritamente ortodoxa, profundamente teológica, mas árida. Uma igreja que tinha muita luz na mente, mas pouco fogo no coração. Talvez esses irmãos, eu não sei, eu estou especulando aqui, há muito tempo não conseguiam mais derramar uma lágrima ao ouvir uma canção magnífica que glorificava o Senhor. Talvez esses irmãos aqui não conseguissem mais sentir prazer ao ouvir uma boa exposição pública da palavra. Vamos trazer um pouco para os dias de hoje. Talvez esses irmãos aqui não colocassem mais um louvor quando fossem fazer os afazeres domésticos em casa, ou uma boa pregação em um tempo de lazer e descanso. Talvez há muito tempo esses irmãos aqui não fossem mais acordados pelo Senhor para orar um pouquinho de madrugada, ou fazer aquelas breves orações ao longo do dia, seja lavando a louça ou a roupa, ou dirigindo o veículo, ou no intervalo do trabalho. Um povo que infelizmente perdeu a sintonia com o Senhor. Eram muito fortes teologicamente, a comunidade era abençoada demais, os pastores dos mais preparados, mas o Senhor queria vida, paixão, entrega, envolvimento com Ele, irmãos. Então o Senhor diz, igreja de Éfeso, o que foi que aconteceu? Eu quero que vocês tragam à memória como vocês eram no princípio da caminhada, quando as coisas eram mais simples, quando tudo não era tão elaborado. Façam essa análise, esse é o primeiro ponto. Lembre-se do que aconteceu. Em segundo lugar, arrependa-se. Mude de vida, volte a ser quem você era. Ainda esses dias, irmãos, eu fui pregar em uma comunidade que falou muito ao meu coração. Uma comunidade campesina, em um distrito aqui de Campina Grande. E foi uma experiência muito marcante, porque é daquelas igrejas que nós somos convidados para sentar na frente com os irmãos. Então você tem uma visão ampla do que está acontecendo, e pelo fato de ser no campo, de ser no sítio, então vinham aquelas irmãs, aquelas senhoras, mulheres de Deus, e não é fácil caminhar de salto alto na terra de chão batido, não é? Então elas vinham, irmãos, com aquela sandália do dia a dia, sabe? Da cozinha, da labuta, da batalha. E chegavam próximo à igreja, se sentavam ali no degrau e trocavam, né? Tiravam a sandália mais arrumada da bolsa, colocavam a da batalha no lugar e se sentavam lá no coral para
para louvar a Deus, irmãos. E vinham os senhores com o chapéu na cabeça, o chapéu do sol causticante, da batalha no roçado. Chegavam, tem um lugarzinho do chapéu, né? Eles tiravam da cabeça, colocavam ali, ajeitavam o cabelo, melhoravam o nó da gravata. Simples. Sentavam no cantinho deles para louvar ao rei. E eu dizia para Deus que eu queria que Ele conservasse no meu coração esse evangelho simples. Eu não tenho nada contra a elaboração, irmãos, absolutamente, eu não tenho nada contra a tecnologia. Mas existe um texto que fala muito ao meu coração, um texto do Horatius Bonar. E ele diz assim: em uma época onde nós estamos sempre à procura dos melhores métodos, das melhores estratégias, Deus está à procura de melhores servos. E eu orava para que Deus me ajudasse a voltar para o começo, onde as lágrimas rolavam pelo rosto de uma maneira mais fácil. Se hoje vocês acham que eu choro com facilidade, vocês deviam ter me conhecido no começo da caminhada. Eu quero um evangelho simples, irmãos. E o Senhor diz: volte à prática das primeiras obras. Nas minhas primeiras caminhadas cristãs, né, com o meu povo, com o presbítero Fabrício, eu ainda não conhecia quem cantava ou quem não cantava. Para mim, quem cantasse naquele dia estava bom demais, irmãos. Naquela época eu ainda não conhecia os pregadores, então eu não tinha particularidades. Eu queria era ouvir a palavra. Mas o tempo vai passando, nós vamos nos tornando cristãos maduros. É óbvio que nós temos referenciais, irmãos. Mas se nós não guardarmos o coração, nós só teremos cantores favoritos e só teremos pregadores favoritos. E se não guardarmos o coração ainda, nós só vamos sentar para ouvir se for aquele pastor que nos agrada. Ou pregador, ou cantor, e aí deixa de ser simples. E passa a ser conforme o nosso desejo. E nós somos o povo que prega contra um cristianismo ao gosto do freguês, sim ou não? Que Deus nos devolva, meus irmãos, essa simplicidade. O conselho é: lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte. Por quê? Porque senão eu virei e retirarei de você o seu candelabro. Não é? Meus irmãos, os intérpretes, eles divergem com relação ao que isso significa. Alguns entendem que essa retirada do candelabro seria a perca da salvação. Alguns outros entendem que seria uma falta de comunhão, de sensibilidade, de trato com o Senhor. Eu me inclino a essa segunda interpretação, porque eu entendo que o Senhor Jesus está escrevendo para a igreja dele, que foi comprada com o seu sangue. Então, se nós não guardarmos o coração, chegará ao ponto que nós perderemos a sensibilidade de uma maneira tal, irmãos, que é como que se a luz que outrora nos iluminava fosse retirada. O que significa? Que se começar bem é bom, meus irmãos, terminar bem ainda é melhor. Você começou cheio de vida, cheio de vigor, cheio de paixão, cheio de zelo, cheio de desejo. Em nome de Jesus, ore para que Deus conserve o seu coração assim. Permaneça feliz na igreja do Senhor. Permaneça motivado na igreja de Emanuel. Permaneça apaixonado pelo povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu sou um entusiasta da igreja, eu sou apaixonado pela igreja de Jesus, irmãos. Eu vejo tanta beleza aqui. Que os problemas que nós temos não são capazes em absoluto de retirar a beleza que se encontra no meu coração. Quando eu olho para a igreja do Senhor Jesus. Todos nós estamos no campo de batalha. Problemas nós sempre teremos, é verdade. O mundo jaz no maligno e o Senhor Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflição. Mas se nós conseguirmos conservar no coração um evangelho simples, irmãos, nós prevaleceremos. Infelizmente a igreja de Éfeso, ao que parece, não conseguiu dar ouvidos ao conselho de Jesus.
O rio Caister, que banhava o cais daquele porto, que tornava aquela cidade tão rica, aos poucos começou a trazer um pouco de sedimento, de lama. E o porto foi se tornando assoreado, mais raso, até que finalmente nem um barquinho de papel conseguia mais atracar ali, e a cidade morreu. Se você viajar a Éfeso hoje, você vai encontrar um monte de junco, ervas daninhas e um pântano, onde outrora residiu a mais poderosa igreja plantada por um apóstolo direto de Jesus Cristo. Uma volta à simplicidade, irmãos, ao evangelho simples, para a glória de Deus. Amém? Vamos fazer algumas aplicações e nós terminamos a primeira delas. Volte a ter grandes expectativas acerca da igreja. A igreja é a igreja do Senhor, comprada pelo sangue dele. Que o Senhor restaure a motivação do seu coração, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor te dê paixão pela igreja, para que você venha com o coração cheio de expectativa para ver o seu Deus atuar. Em segundo lugar, meu irmão, em nome de Jesus, guarde o seu coração daqueles que às vezes não são tão apaixonados pela igreja. Uma coisa é aquele que critica a igreja, mas é apaixonado por ela. É como um pai ou uma mãe que critica o filho. Você já viu o papai e a mamãe criticando o filho? Ele critica com o desejo de ver o filho dele não conseguir, é assim? Ele critica com o desejo de ver o filho dele ficar pelo caminho? Não. Ele até critica, mas qual a motivação por trás? É a melhora, é a vitória, é a prosperidade. Sim ou não? Da mesma forma é aquele que ama a igreja. Você percebe pela crítica dele se ele quer ver o corpo de Cristo prosperar ou não. Porque às vezes, com todo respeito, irmãos, às vezes nós ouvimos comentários de alguns irmãos que mais parecem ver a igreja, querer ver a igreja se acabar. E não pode ser dessa maneira. Guarde o seu coração. Que Deus proteja o nosso coração. Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. E finalmente, em terceiro lugar, escolha bem as batalhas que você vai lutar. Não são todas as batalhas que devem ser travadas. A igreja de Éfeso, ao que parece, se envolveu em muitas batalhas. Lutou tanto que perdeu o vigor, perdeu a energia. E infelizmente se tornou uma espécie de nota de rodapé da história. Energia vital é algo muito precioso. E você deve escolher com muito cuidado onde você vai investir essa única vida preciosa que Deus confiou a você. Que Deus nos conceda sabedoria para termos um coração sábio. E escolhermos bem onde nós devemos nos envolver para a glória de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a voltar ao primeiro.